Chegou a hora da gente entender como aplicar todo esse conhecimento que vocês estão vendo ao longo desses vídeos. E se você não assistiu o curso completo, eu vou te dar um puxão de orelha aqui, porque não adianta nada você desejar uma coisa sem adquirir o conhecimento e logo após colocar em prática. Então você volte lá e veja, pare de ser safado, safada e assista todos os vídeos para você entender. O arquétipo é algo que você não pode usar simplesmente porque ele é uma manifestação, uma energia. Isso não tem nada a ver com religião, espiritualidade, como eu já falei aqui. Mas de fato são coisas que estão no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Por isso você não consegue usar o arquétipo, você consegue se beneficiar com ele, você consegue interagir com ele. E para que isso aconteça, é necessário você ter um entendimento maior de como essas energias, de como essas coisas se manifestam na gente, tá? Porque se ele não está a nível consciente, como que você vai conseguir pensar tão racionalmente para construir essa comunicação de arquétipo? Eu trouxe aqui alguns exercícios e eu vou colocar em ordem para você entender a melhor aplicação, tá? Se você não se adaptar com essa aplicação, cria outra ordem, mas eu testei em mim, em outras pessoas, e eu acredito que essa ordem que eu estabeleci aqui de práticas vai te ajudar mais substancialmente a colocar o arquétipo em prática na sua marca. E ter essa interação com esse arquétipo num nível que qualquer pessoa que entre em contato com você, ela perceba esse arquétipo, tá? Sem você fazer tanto esforço. Então, como eu disse, se o arquétipo ele não está no nível consciente, não é o seu racional que vai fazer entender tudo. Tudo isso que eu fui falando ao longo dos vídeos, e por isso é muito importante que você escute todos, independente do resultado do seu teste, tá? É muito importante que você vá entendendo, porque cada vídeo eu fui trazendo mais elementos para essas coisas fazerem sentido no seu racional, fazerem um pouco mais de sentido no seu racional, para você puxar do seu inconsciente e começar a ligar os pontos. É complicado mesmo a gente pegar uma coisa que não é palpável, tangível, e tentar explicar de uma forma racional. Por isso a gente precisa de elementos, você precisa estar muito em contato com esse conhecimento e muito aberto a entender o seu comportamento e o comportamento das pessoas em relação a você, para ir caindo a ficha. E daí você vai conectando esses pontinhos e formando a imagem do todo, tá? Então, como eu disse, aplicar o arquétipo não é uma coisa que você vai conseguir em uma semana, tá? Talvez você leve 6 meses e 1 ano, mas 1 ano com esse campo mental aberto para entender essas manifestações. Esses exercícios são o primeiro passo para te ajudar a começar a aplicar já e ter percepção sobre o seu comportamento e o comportamento dos outros em relação ao que você está mostrando para o mundo através da sua marca. Fazendo isso, daqui um tempo, depende do tanto de expansão de consciência que você tenha, do canal aberto ou da atenção que você coloque em cima disso, você vai ter em menos tempo ou mais tempo uma estratégia completamente alinhada com o seu arquétipo. Se você não estiver aberto a isso, se você não fizer estes exercícios, provavelmente nunca você consiga ou demore anos a fio, o que eu acredito que nós, como marcas, não temos esses anos, porque o mundo está em crescimento exponencial, tanto de informação quanto de ação, de pessoas fazendo, de pessoas conquistando. E a primeira coisa que você precisa fazer para se alinhar com essa abundância, com essa prosperidade, com esse crescimento e com tudo que você deseja, e mais uma vez eu estou falando, não tem nada de religião e nada espiritual aqui, tá? Eu estou falando de
realmente coisas práticas. Para você se alinhar com isso, tudo que você quer, você precisa fazer, 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 fazer. Empilhando camadas de ação para você ter resultados mais concretos. E aqui não é diferente, tá? Então vamos lá. Eu estabeleci uma ordem bacana que eu vou até colocar aqui. Eu vou mudar a ordem ali dos exercícios e vou deixar tudo na parte de ferramentas e práticas, essa ordem já para você entender a dinâmica, tá? Então, o que seria legal você fazer? Por onde seria legal você começar a, na prática, estabelecer a ideia dos arquétipos e interagir com eles na sua marca? Primeiro exercício, storytelling. Vocês vão ver uma videoaula onde eu explico como você criar ou contar ou escrever a sua história de origem. Ou seja, é como se você fosse um herói, e eu vou explicar. Independente de você ser um arquétipo do herói, todos nós somos heróis como pessoas, tá? Falando na nossa vida, a gente passa por uma jornada o tempo inteiro de crescimento. O herói é alguém que, antes de ser herói, ele é um cara comum. Ele vive um mundo muito cotidiano, que tem problemas e que tem alegrias e que tem uma vida muito rotineira. Pensa nisso, quantos ciclos a gente passa assim na vida, né? Vários. Quando você for entrar na escola, andar pela primeira vez na faculdade, casar, namorar, transar pela primeira vez, tudo que é, no fundo, um desafio ou uma pequena conquista, não precisa ser algo grande. Abrir o seu negócio, construir a sua marca, seu primeiro emprego, tudo isso, você se insere numa jornada de um herói, tá? Então, eu falo que a gente usa todos os 12 arquétipos na nossa vida, mas a gente tem um principal que é a nossa motivação. Não misturem isso que eu vou falar, tá? Não misturem as estações. Você é um herói independente de ter o arquétipo de herói como dominância na sua vida, tá? Por causa da nossa jornada evolutiva aqui como seres humanos. Uma questão filosófica que a gente vê aqui para cada vez ser uma pessoa melhor, seja para nós mesmos, para a família que a gente vive, para a sociedade que a gente está, isso em vários níveis, certo? Quando você entra para a escola, você começa a conviver com mais pessoas, você tem que aprender a ser um ser humano que compartilha com outras pessoas. Quando você constitui a sua família, com filhos ou não, morando sozinho, indo para uma casa morando sozinha, você também começa a ter outros desafios na vida e passa a ter que ser uma pessoa melhor, que vai acumulando conhecimentos, experiências, né, e observações sobre o mundo que te colocam em outro patamar. Quando você vai trabalhar, você também vai ter que aprender certas coisas que vão te colocando em outro patamar, tá? Nesta visão, nós somos heróis porque vivemos momentos cotidianos, né, como um cara comum, e em determinado ponto acontece alguma coisa, ou uma evolução natural da vida, como essa de entrar para a escola, depois para a faculdade, talvez morar sozinho e etc. Ou algum desafio, como ficar doente, ou como acontecer alguma coisa que parece não ser tão boa na sua vida, ou alguma coisa que é muito boa. Acontece uma quebra, um chamado, certo? Neste momento, a gente nega esse chamado porque a gente acredita que não tem as ferramentas necessárias. Daí aparece um guia na nossa jornada, que pode ser nosso pai, nossa mãe, professor, um livro, um filme, uma série, uma pessoa, um mentor de negócios, qualquer coisa pode ser o seu guia, tá? Um mentor espiritual, qualquer coisa. Pode aparecer nessa jornada e ele te convida a entrar nesse desafio e fala: vai, tranquilo, porque no meio do caminho você vai encontrar todas as ferramentas que você precisa para conquistar este objetivo, tá?
Neste processo, você aceitando o chamado, você é um herói que vai ter que enfrentar obstáculos, vai ter que ter coragem, superar tudo que acontece por aquele objetivo maior, certo? Que é você se tornar uma pessoa melhor. Neste caso, nós como heróis, neste papel, a gente assume como herói. A gente passa a vida tendo herói. Isso significa que ele é o melhor arquétipo para a gente ter? Não. Tá? Porque na visão de negócios, a gente nunca pode ser o herói. A gente sempre é o guia dos nossos clientes. Ai, mas daí eu sou herói. Como que eu vou ser o... Meu Deus, estou ferrada, preciso mudar o arquétipo. Você vai ser um tipo de guia mais heróico. Um herói que já passou por muitas coisas, que hoje não é um combatente da linha de frente e que ele é um guia. Saca aqueles chefões, generais da guerra, que ele é o estrategista? É assim que você vai se colocar para o seu público, tá? Então, o que você vai pensar agora? Que você é um guia para o seu público, para a sua audiência, com as características do seu arquétipo. E como você vai, não é necessariamente escolher, ou você vai definir este arquétipo. Agora eu vou te dar uma linha estrutural de pensamento. Então, a gente estava falando em storytelling. O que acontece? Se a gente é um herói, né, prioritariamente, vamos pensar, queremos construir algo significativo no mundo, então queremos uma carreira X, um emprego X ou um negócio. Esse é o seu momento agora, tá? Você criou esse trabalho, essa atividade que você tá, e você quer fazer dela uma marca que se conecte mais com o seu público. Então, vamos pensar nessa jornada que eu falei. Antes disso, vamos lá para longe, bem antes disso. Toda a sua vida te moldou de uma certa maneira para você chegar até aqui e fazer essas escolhas. Então, é muito importante que você entre em contato com a sua história de origem. Eu vou te explicar neste vídeo de storytelling mais profundamente isso, mas aqui eu vou passar um pincelzinho. Quando a gente pensa num filme de super-herói, eu uso o exemplo do Demolidor, vai, qualquer um, Homem-Aranha. Você pega o Homem-Aranha. Quem era o Homem-Aranha antes dele se tornar o Homem-Aranha? Toda essa personalidade antes dele se tornar o herói, que é o cara comum, que é a gente também, sem esse caminho maior, sem esse objetivo maior de construir o nosso negócio, eu estou falando pontualmente na marca negócio, tá? Nós somos pessoas comuns, que estamos vivendo a vida, certo? E não tem nada de mais nisso, inclusive tem poder no cara comum, vocês sabem disso. A partir daí, a gente foi moldado a certas coisas que aconteceram nas nossas vidas, que delimitam as nossas atitudes, que definem os nossos valores, os nossos princípios, no que a gente acredita e no porquê a gente decidiu isso. Então, essa história, antes de você se tornar a pessoa que construiu a sua marca, que está querendo construir a sua marca, ela importa muito. E ela vai te dar muito mais elementos para entender qual o seu arquétipo. Eu falei para vocês no do Fora da Lei, se eu não me engano, que é o meu arquétipo principal, a minha dominância principal, que toda a minha história me fez concluir que esse é o meu arquétipo, ponto. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Por quê? A minha história de origem, ou seja, antes de eu me tornar esta pessoa, Tatiana Marques, que tem este negócio, que fez esse curso, que construiu a minha marca, eu sempre fui alguém que tinha minhas motivações, fui guiada pelas minhas motivações, assim como quando eu criei meu negócio, fui guiada pela mesma motivação. Mas eu percebi ao longo das minhas escolhas e da minha história que eu sempre fui uma pessoa que gostava de chocar o outro, que gostava de dar um choque no pensamento dele, tirar aquela pessoa do lugar comum e fazer ela pensar por uma outra perspectiva, de uma outra maneira. Então, para isso eu usava muitas ferramentas, as ferramentas que eu tinha na época. Como criança, eu era uma criança extremamente curiosa, que causava,
que descobria tudo, que fazia um monte de experimento. Depois, como uma adolescente, eu quis chocar mais com a liberdade sexual. Depois, na fase um pouco mais adulta, eu quis chocar com um emprego super diferente que eu tinha, somado a um outro trabalho de dançarina burlesca. Então, o tempo inteiro, no fundo, eu não entendia. Mas hoje eu tenho total consciência, entrando em contato com a minha história, que o meu objetivo era causar mudança nas pessoas. Era fazer elas olharem para aquilo, ou terem contato com aquilo, e no primeiro momento se chocar. Isso era uma estratégia de atenção que eu sempre tive. Talvez por isso que hoje eu escolha ter um cabelo dessa cor, tá? Isso é inconsciente, eu não tinha essa noção até eu entrar em contato com isso. Por isso que eu falo, vocês têm que estar dispostos a mergulhar na história de vocês, em mexer nas feridas, em deixar de olhar por cima só as suas atitudes e escolhas. Tenta se aprofundar, o que tem lá no fundo disso, né? É difícil, às vezes, nossa, eu pinto cabelo porque eu quero chamar a atenção. Se eu pensar superficialmente, eu vou me sentir uma merda, entendeu? Mas eu tenho que entender o que está por trás das minhas atitudes. E está justamente a motivação de desafiar as pessoas a terem mais coragem, a mudarem as coisas que não funcionam, e para isso elas têm que destruir ou pensamentos ou estruturas que não funcionem mais. E para isso eu toco na ferida das pessoas. Sempre fiz isso. Então eu fui colhendo não só partes, trechos da minha história, que foram, vocês vão ver no vídeo de storytelling, pontos de virada da minha história, ou seja, pontos que eu tive que tomar decisões, que eu hoje determino muito importante para eu ter chegado onde eu cheguei. Vocês também têm. Não é uma questão de ter uma história interessante, legal ou não. Todo mundo teve momentos difíceis, momentos que tiveram que decidir, momentos bons, momentos de conquista, momentos de derrota, tá? E a gente não tá falando em sucesso financeiro, em sucesso de conquista, mas conquistas pequenas, conquistas, pô, né? Como que você, eu vou falar de mim, como que eu consegui ganhar 2 anos consecutivos a medalha de artilheira de campeonato de futebol feminino. Por que eu fui movida a fazer isso, né? Era porque eu era boa jogando bola? Não era isso, tá? Tem motivações por trás, é isso que eu quero que vocês entrem em contato, porque vocês descobrindo a história de origem de vocês e o que trouxe vocês até este momento agora da história de vocês, de vida, vocês vão entender melhor quais as motivações que sempre tiveram por trás das suas escolhas. Então, primeiro de tudo, vá lá no vídeo de storytelling e crie a sua história de origem seguindo o script que eu coloquei lá e identificando os pontos de virada, tá? Conte a sua história para você mesmo, coloque ela no papel, fale ela, tá? Através de um gravador, tudo isso. Se você é melhor para falar, fale pelo gravador. Se você é melhor para escrever, eu recomendo a escrita, porque vocês precisam começar a treinar como desenvolver narrativas, e a escrita não tem jeito, é da onde parte tudo. Vocês melhorando o jeito de escrever, vocês vão conectar muito mais as pessoas, porque o vídeo, ele vem da escrita. Você fala com as pessoas pela escrita, entendeu? Ou a escrita é uma materialização do seu pensamento, então é importante escrever. Eu escreveria, tá? No papel mesmo, ok? Então, primeiro passo, storytelling, entrou em contato com a sua história de origem, entendeu os pontos de virada, os pontos principais de decisão na sua vida, onde você teve que buscar a motivação, as necessidades que você tinha para tomar aquelas decisões importantes, você já tem um material bem rico na mão. Partindo daí, qual que é o segundo momento? Faça o teste de arquétipo de novo. Se você não fez, você vai fazer pela primeira vez. Agora, se você fez, eu aconselho refazer, tá?
Preste atenção em cada frase daquele teste. É um teste onde você lê uma frase, uma afirmação, algo que você tem dentro de você como afirmação, algo que você acredita acima de tudo. Então é importante, porque quando a gente lê aquilo, são afirmações que 90, 80% delas todo mundo deveria ter. Então a gente se vê marcando tudo, como se tivesse todas, se aquilo fosse realmente todas as afirmações que você acredita. Mas você tem que perceber, primeiro, se você não está marcando afirmações que você desejaria ter, mas no fundo você não tem coragem de dizer. Ora, este teste é uma questão interna, é um teste interno, ninguém está vendo, não minta para você, tá? Então, se você queria ter aquela afirmação na sua vida, mas ainda não tem, não marque ela, tá? Então, faça o teste, marque as afirmações com esse cuidado e vá revisando de novo as informações e as afirmações e jogue fora as que não fazem sentido para você. Aí sim você vai ter um resultado melhor, que vai ser muito menos propenso ao empate. Se caso empatar, eu refazeria de novo esse teste, tá? Continua o empate, ok. Não se prenda nisso. Você tem aí 2, 3 arquétipos para você olhar para a sua história de origem e pensar qual se encaixa melhor. Volta no vídeo, estuda ele, fica ruminando ele na sua mente e ele já vai, e tudo isso já vai te ajudar a definir qual o melhor. Terceiro passo, tá? A gente vai fazer um exercício que chama apoio de arquétipos. Vai ter um vídeo exclusivo onde eu vou te ensinar a entender, a escolher ou a definir ou a interagir com o arquétipo principal e você vai usar mais outros 4 arquétipos, 3 ou 4 arquétipos para te dar apoio na sua comunicação, tá? Vamos supor, eu como uma fora da lei, eu tenho apoio do mago também na minha comunicação. Pelo trabalho que eu escolhi, marketing e branding é um conhecimento que hoje está sendo, né, liberado para a maior parte das pessoas, ou democratizado ou popularizado. Mas é um tipo de conhecimento que pouca gente detém, por mais que você estude, é algo meio secreto, é algo que, cara, só quem aplica realmente conhece, tá? Por este motivo, eu tenho o apoio do arquétipo do mago. E eu tenho outros apoios que eu vou mostrar para vocês neste vídeo. Então é interessante, eu faço uma mistura de tudo, como um panelão, vou lá e misturo tudo. Eu preciso entender a minha motivação central e entender quais os outros arquétipos que me apoiam e eu posso usar ele. Como? Eu posso usar ele em campanhas de marketing, eu posso criar um produto só mago, tá? Eu posso criar um produto só prestativo, tá? Você pode criar campanhas de produtos, verificar seu portfólio de produtos e entender quais os outros arquétipos que você tem também integrado em você que pode te dar o apoio, vai te ajudar nessa construção de conteúdo, de campanhas, de ações, tá? Então, terceiro passo, apoio de arquétipos. Fez o apoio de arquétipos, qual é o próximo passo que você deve fazer? A nuvem de palavras, tá? Então, tem um outro vídeo aqui onde você vai fazer este exercício comigo. Eu vou te mostrar na prática como eu faço a minha nuvem ou de qualquer outro cliente nas consultorias que eu dou. E você vai poder fazer a sua nuvem de palavras, tá? A partir da nuvem de palavras, você vai definir de fato a sua comunicação. Quais palavras vão apoiar a sua comunicação, né? Tanto verbal, quanto a escrita, quanto a expressiva, não existe esse termo, mas a sua expressão.
a sua linguagem visual integral e tudo que você escreve, tudo que você fala, todas as cores que você usa, seus logotipos e logotipo, paleta de cores, tudo isso, tá? Então, essa nuvem de palavras vai te auxiliar nisso. Em cada vídeo de arquétipos, eu compartilhei com vocês um PDF com sugestões de palavras, caso não venha nenhuma mente. Tem sugestões de palavras para você começar, um gatilho para você começar a criar isso. E também tem a paleta de cores para você definir e as pastas do Pinterest para te ajudar a criar essa imagem visual, tá? Partindo, depois do storytelling, teste do arquétipo, apoio de outros arquétipos, nuvem de palavras, nós vamos ter o discurso. Você vai encontrar um vídeo e um exercício onde você vai começar a praticar um discurso que as pessoas se importem, que as pessoas queiram ouvir. Para isso, existe sim algumas técnicas que vão parecer um pouquinho chatas, mas eu prometo para você que não é, e são primordiais, de técnicas de gramática. Você precisa entender algumas construções, tanto de semântica quanto de frases, de tudo isso. Você vai voltar um pouquinho no tempo. Como eu disse, eu prometo fazer isso de uma forma bacana. E tem um exercício para você fazer e começar a praticar um discurso, tanto falado quanto escrito, que venda você, que venda a sua marca de um jeito muito mais atraente, certo? Neste momento, você já definiu o seu arquétipo, tá? Quando você fez o storytelling, quando você fez o teste e quando você fez o exercício de apoio, você já definiu esse arquétipo. A nuvem de palavras já é a materialização de tudo isso. O discurso também, tá? É uma prática o discurso. Então, o que eu aconselho? Vocês fazerem esse exercício de discurso, daqui 6 meses fazer de novo, daqui 6 meses de novo. Vocês vão ter que ser disciplinados, mas se vocês estão pensando em melhorar, tem sim desejos ambiciosos de impactar muitas pessoas com a sua marca, vocês precisam ter essa disposição, essa determinação e esse comprometimento de fazer isso com regularidade, tá? Partindo disso, depois do discurso, eu acredito que vocês vão estar prontos para fazerem um exercício do Pinterest, que eu sugeri em cada vídeo de arquétipo, que nada mais é do que você pegar e ir lá na pasta de arquétipo que eu deixei aí, que eu disponibilizei de cada arquétipo, criar a sua própria pasta, tá? Então, você vai criar minha pasta de arquétipo, vai colocar o nome do seu arquétipo, e vai roubar algumas referências, tanto do seu arquétipo principal, quanto dos derivados, quanto daquele arquétipo de apoio. Precisa ter mais do seu principal, tá? A partir daí, o que você vai fazer? Você vai ter lá a sugestão de imagem, vamos supor que o seu arquétipo é o prestativo, daí tem lá uma referência de imagem, e o Pinterest, ele começa a sugerir abaixo mais imagens. Veja se tem alguma que te passe essa sensação, baseada no vídeo que eu falei, e vá salvando ela na sua pasta. Agora, a quantidade é importante, mais do que a qualidade. Então, vai enfiando imagem lá que te passem a sensação do seu arquétipo principal. Depois disso, pega essas palavras da nuvem de palavra que você criou e vá procurando no Pinterest. Jogue essas palavras lá. Por exemplo, você tem a palavra mudança. Daí você coloca a palavra mudança mais paleta de cores. Você coloca a palavra desafio e mais branding, tá? Você vai incrementando aquela pasta, vai jogando várias referências visuais de acordo, não só fotos, mas frases, cores, logotipos, backgrounds, que são estampas, fundos, tudo isso que te tragam mais a percepção de como incorporar este arquétipo,
esses símbolos, essas imagens, essas cores, essa aura de significado na sua marca, tá? Então, você vai criar sua própria pasta. Depois que você enfiou um monte de referência dentro desta pasta, você vai pegar e começar a selecionar. Daí você vai julgar o que fica e o que sai. Você vai olhar, depois de uns 3 dias que você criou aquela pasta, entra nela, pensa e fala, não, isso daqui acho que não faz sentido, eu vou tirar. Isso eu mantenho, isso eu tiro. Daí você seleciona, dali você consegue começar a construir uma estrutura muito mais coesa, que passe um significado para as pessoas e uma mensagem para elas. O seu próximo passo, depois de criar essa pasta, com certeza é identificar como aplicar essa questão visual, essa conceituação visual na sua marca, tá? Feito estes exercícios, vamos lá, storytelling, teste, apoio de arquétipos, nuvem de palavras, discurso, Pinterest e conceito visual, você vai começar a estar aberto para o mundo, para você aprimorar esta comunicação e cada vez melhor interagir com esse arquétipo e ser percebido por isso pelas pessoas. E como que você faz isso? Além de você refletir, estar aberto a tudo, estar mais perceptível a tudo, a ter um olhar mais apurado sobre o seu comportamento e dos outros, uma outra forma muito prática de fazer isso é pesquisando. Então, você vai precisar ser um curioso de uma figa, como eu sou. Então, você vai entrar em vários perfis que você ama, que você gosta mesmo. Sabe quando aparece a bolinha dos stories? Ou quando aparece uma publicação, uma notificação daquela pessoa, você vai correndo ver o que ela postou? É porque você gosta muito dela, tá? Ou daquela marca. Então, olhe para aquilo com toda essa percepção. Tenta identificar a história dessa pessoa. Tenta entender no que ela acredita, como se fossem aquelas afirmações do teste. Tenta decifrar qual arquétipo será que ela é, vai vir várias dúvidas. Leia as legendas dela, vê quais palavras ela usa, tá? Tenta entender o discurso, como que ela se comporta, quais as cores do design dela, da roupa dela, como que usa o cabelo, quais as frases que ela usa, que essa pessoa usa. A partir daí, você vai traçando um perfil dessas pessoas que você e das marcas que você gosta e vai entendendo. Em cada vídeo eu dei alguns exemplos tanto de pessoas famosas, né, e tanto de marcas famosas para vocês já começarem a exercitar isso. Mais uma vez, eu sou muito, muito obrigada a dizer para vocês, se vocês não fizerem isso, nada vai acontecer. Então, eu estou super aberta para ajudar vocês. Vocês podem ir lá no direct do meu Instagram e me perguntar, mas, dependendo da sua pergunta, eu vou saber se você já fez isso antes. Se você não fez os exercícios, se você não pesquisou as pessoas, não me venha perguntar coisas. Se você não assistiu o curso, não me venha. Isso não é porque eu estou nem aí para você. É porque você ainda não tem elementos para entender isso. Então, você está fazendo eu perder o meu tempo se você não vai aplicar. Se você não teve o comprometimento de fazer isto que eu te pedi, você não merece essa resposta. Então, volte, assista os vídeos, faça os exercícios. Sim, vai dar trabalho? Sim. Mas, mais uma vez, eu falo, fácil mesmo é comer brigadeiro, tá? Você quer uma coisa, então esteja comprometido com ela. Ouça os vídeos, faça os exercícios, pesquise pessoas, esteja em contato com pessoas com esse olhar mais acurado, né? Mais apurado disso, com esse olhar mais curioso. Daí sim você vai me fazer perguntas onde eu vou conseguir te ajudar muito. Só que sem fazer isso eu não consigo, porque a sua pergunta vai ser tão abrangente
que eu não vou conseguir te ajudar, tá? Esse curso, todos esses vídeos têm um propósito. São respostas que eu estou dando para as perguntas mais abrangentes que vocês têm. Até ir afunilando, afunilando, afunilando. Você vai ter muito pouca dúvida e muito mais pontual em relação a isso se você fizer tudo que eu estou falando. Daí sim você vai chegar em mim com uma pergunta super pertinente e eu vou conseguir te ajudar, tá? Então, dito isso, aqui eu te dei um caminho para você começar a aplicar esse arquétipo e aplicar de fato ao longo do tempo na sua marca, ok? Eu espero vocês nos outros vídeos de exercícios e com as dúvidas lá no meu Instagram, depois de você ter feito tudo isso. Eu espero que você consiga aplicar tudo isso e você vai notar a diferença como marca que você vai ter, não só com o seu público, mas também com o nível de satisfação que você terá em aplicar todas as estratégias que você precisa para crescer na sua carreira, para crescer com o seu negócio, tá? Então, não fazer é perder uma oportunidade incrível de conquistar tudo isso. Muito obrigada por estar comigo neste curso, por confiar no meu trabalho. E eu estou aqui para te mudar, para que você consiga ingressar nessa jornada de transformação e para te dar a mão nessa jornada. Muito, muito obrigada.